Trouxe a Bíblia? Abra comigo em Mateus, capítulo de número 9. Maravilha de Deus. Glória a Jesus. Mateus, capítulo de número 9. Vamos falar um pouco da importância do jejum nesta manhã. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Irmãos, eu estava estudando Marcos 9. Abre Mateus 17. Pula 7 capítulos para frente. Vamos lá, Mateus 17, a partir do versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou abrir aqui também no celular, porque minha tradução da Bíblia aqui está muito diferente dos irmãos. Mateus 17, 14. Acompanhe aí na sua Bíblia. Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Como está o versículo 16 de vocês aí? Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curar. Parecido. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Amém? Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor entendimento, que o Senhor abra os nossos entendimentos, como abriu dos discípulos, para entenderem as Escrituras. Que o Senhor nos dê sabedoria do alto, e que todo impedimento dentro de nós, daquilo que nos impede de crer, de entender a palavra do Senhor, seja retirado nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, ó Pai, para pedir, Senhor, no mundo espiritual, que o Senhor abra o nosso entendimento de uma forma sobrenatural, que todas as dúvidas comecem a desaparecer, Pai, questões comecem a ser solucionadas, ó Pai. Incredulidade, Senhor Deus, seja retirada pelo crescimento da nossa fé, através da compreensão da palavra, através do entendimento das Escrituras, ó Pai, que possamos, Senhor Deus, viver na prática a Tua palavra, como foi dito aqui, as palavras de Jesus é o que nos leva até Ele, e que nós possamos, Senhor Deus, crescer em maturidade, que nós possamos crescer em autoridade, que nós possamos crescer em poder, que nós possamos crescer em santidade.
Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Depois eu pedir para alguns obreiros trazer o macarrão para mim. Vou poder depois. Irmãos, vamos lá. Estamos aqui nesta manhã, um dia que foi retirado para dedicarmos à oração e ao jejum e buscarmos ao Senhor pela manhã. Foi falado aqui muitas vezes sobre o primeiro amor, sobre a importância de voltar às primeiras obras, e falaremos um pouco mais disso daqui a pouco. Mas eu queria trazer você para essa história. Você conhece essa história? Conhece? Já ouviu falar dessa história? Amém. Amém? Acho que eu vou pegar rapidinho só para hidratar a garganta. Essa história é uma história que eu gosto muito, irmãos. Gosto muito, porque ela nos traz grandes ensinamentos de Jesus. Pastor Juraci, para nos fazer entender o sucesso e o fracasso de muitos ministérios, de muitas igrejas, o sucesso e o fracasso de muitos homens e mulheres. Esse texto mostra a diferença. Esse texto tem nele uma igreja fracassada, e uma igreja vitoriosa no mesmo texto, mostrando a diferença de cada um. Vamos lá. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Todos os discípulos estavam ali, todos. Mas Pedro, Tiago e João, Jesus disse: vem comigo, nós vamos ao monte. Os outros 9 discípulos ficam embaixo. Quem é que sobe para o monte? Eu só vou continuar quando vocês estiverem comigo, porque eu sei qual que é a guerra. Quem é que sobe para o monte? E Jesus, né? Quem é que fica embaixo? Os outros 9. Fala aí, os outros 9. Olha, ali é um chocolate, vocês sabem. Os outros 9 ficam embaixo. Jesus só quis chamar Pedro, Tiago e João. Por quê, pastor? E eles vão morar no monte. E lá em cima no monte, o que acontece? Uma visão. Jesus se transfigura em glória. A veste dele fica resplandecente, o rosto dele brilha como o sol. Uma imagem maravilhosa acontece. Aparecem 2 homens, que são Moisés e Elias. Olha o poder dessa visão. Só Pedro, Tiago e João puderam contemplar aquilo. Os outros 9 não puderam. Jesus só quis chamar eles. Por que será? Talvez estavam prontos para receber aquela visão. Quando eles descem da visão, lá embaixo, o que está acontecendo? Tem 9 discípulos orando? Tem 9 discípulos fazendo piquenique? Na comunhão? Falando das grandiosidades de Deus? Quando ele desce, tem um caos. Um caos, irmãos. Era um caos mesmo. Era uma imagem terrível. Imagina a cena. Você está descendo do monte, quando você chega lá embaixo, tem uma multidão, irmão. Mas essa multidão não está glorificando a Deus, não está vendo os milagres. Não. Essa multidão está brigando. Os discípulos brigando com os fariseus. Os fariseus brigando com os discípulos. Um homem gritando: ajudem meu filho! E a multidão discutindo, porque um demônio está vencendo aquela guerra. Porque o reino das trevas, que tinha pegado a vida de uma criança, e a história vai mostrar que pegou desde que ela era muito nova, de 2 a 3 anos, aquele demônio apoderou da vida da criança. Aquela criança não teve infância, pastor, porque o demônio tentava jogar aquela criança na água. O demônio não aguentava ver o fogo, que tomava aquela criança e jogava a criança no fogo. O pai tinha que correr para tirar. Então aquela criança tinha convulsões. Aquela criança sofria muito, provavelmente há quase 10 anos. Imagina o coração desse pai.
Você que é pai, você que é mãe. Imagina o coração dessa mãe de ver o filho nessa situação e não poder fazer nada. Então ali está acontecendo um caos muito grande. Então quando Jesus chega, aquele pai corre para Jesus e diz: Senhor, me ajuda, Senhor. O versículo que nós lemos, versículo 15: tem misericórdia do meu filho. Ele ajoelhou-se diante de Jesus, ele clamou, pediu clemência, pediu misericórdia. O Senhor, ajuda o meu filho, pois ele é lunático. O que é uma criança lunática? Em outras palavras, ele está dizendo: meu filho está doido. Meu filho não fala nada com nada. Meu filho não tem o juízo de uma criança normal. Meus irmãos, olha o nível da opressão do inferno. Olha o que o diabo quer fazer na vida das pessoas. Irmãos, eu não estou falando de uma história isolada, não. Hoje, que eu nem sei que dia é, 25 de abril? 26. 26 já? 25, não? 26. 26 de abril, no domingo, hoje, exatamente hoje, tem milhares de pessoas oprimidas pelo inferno, agora mesmo. Crianças endemoniadas, homens e mulheres oprimidos, vivendo uma vida aprisionada, vivendo uma vida sem alegria, pastor, vivendo uma vida sem paz, vivendo uma vida diferente do que Jesus prometeu, uma vida de abundância, pelo contrário, uma vida escassa, uma vida miserável, uma vida de desgraça, porque estão oprimidos pelo inferno. Uma vida desregulada. Hoje ainda, nós falamos aqui na quinta-feira, que o diabo, para operar, ele precisa de homens e mulheres. Então, homens e mulheres estão agora se consagrando, estão buscando do diabo poder para fazer o mal. Então, quando esse homem chega, ele está desesperado, ele está precisando de ajuda, ele está buscando uma solução. E ele então diz uma frase, irmãos, que é uma frase em que eu quero frisar aqui, nesta manhã. Olha o que ele diz, olha o versículo. Versículo 16. Primeiro ele conta o problema. Primeiro ele diz o que o filho dele tem. E no versículo 16 ele diz: eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curar. Eu trouxe para os seus discípulos Jesus, e eles não puderam. Não tiveram o poder, não tiveram a capacidade, não tiveram a solução. E eu te pergunto: quem é que é para ter a solução? É a igreja? A igreja? Vivemos uma geração que a igreja perdeu a solução. Muitas igrejas, a maioria. Vivemos uma geração em que a igreja perdeu o poder. Não puderam. Não tem o poder. Não tem a capacidade, não tem a solução. Estão vazios. Estão fracos. Estão doentes. Estão perdidos. Estão sem a solução nas mãos, irmãos. Essa é a diferença da igreja de sucesso. As pessoas chegam com problemas, as pessoas chegam oprimidas, as pessoas chegam endemoniadas, as pessoas chegam se separando, as pessoas chegam doentes, e elas são curadas, e elas são libertas, e elas são salvas, e elas são reconstruídas, irmão. Essa é a diferença da igreja que prega o evangelho, que tem o poder de Deus, que vive no poder do Espírito Santo. Ela tem solução. Aleluia. Por quê? Porque foi lhes dado poder, foi lhes dado a autoridade do alto, foi lhes dado, aleluia, a permissão de Deus para operar. Como nós falamos na quinta-feira, Deus procura homens e mulheres que Ele possa
mas é necessário que nós demos o espaço para Deus e busquemos. Oh, meus irmãos, o nome de Jesus foi blasfemado naquele dia. Porque os fariseus estavam brigando com os discípulos. Porque os fariseus estavam discutindo com a multidão. Provavelmente estavam dizendo: está vendo? São os discípulos do Nazareno. São os discípulos de Jesus. Não puderam fazer nada, é uma mentira, é uma fraude. Esse Jesus é uma seita. Esse Jesus é um mentiroso. Enquanto Jesus estava lá em cima, os discípulos tentando expulsar. Imagina a cena. Aquele menino endemoniado, aquele menino convulsionando, aquele menino se esperneando. 9 homens em cima deles, ó. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E nada. Meu Deus. Será se não estamos orando, culto após culto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e nada? Será que nós estamos pregando em nome de Jesus, culto após culto e nada? Mas o nome de Jesus tem o poder, mas você não tem. O problema não está no nome de Jesus. O problema está na incredulidade. O problema está no vazio do poder. O problema está na falta de profundidade com Deus. O problema está na falta de unção. Por que paramos de falar sobre a unção? Se falava tanto antes de unção, precisamos buscar a unção, precisamos ter a unção de Deus, porque é a unção de Deus que faz a diferença. Nós estávamos no congresso ontem, foi cantado esse hino, é a verdade. A unção faz a diferença, é a presença de Deus que ordena a bênção, é a presença de Deus que faz a diferença. Glória a Deus. Não vimos Davi se alegrar quando foi ungido rei. Não vimos Davi comemorando quando venceu os filisteus. Não vemos Davi comemorando quando Saul morreu. Mas vemos Davi pulando e cantando na presença de Deus, trazendo a arca, porque ele entendia a importância da presença na vida dele e no reino dele. Precisava ter a presença de Deus. Aleluia. Maravilha de Deus. A unção faz a diferença, irmãos. Um eu te amo de alguém com unção é diferente do eu te amo de alguém que não tem unção. Um Jesus te ama de alguém que tem unção é diferente. Estamos buscando a unção. Quando foi a sua última oração pedindo unção a Deus? Quando foi a sua última oração buscando o poder do Espírito Santo? Quando foi seu último jejum dizendo: Senhor, nesse jejum eu só quero uma coisa. Eu quero ser cheio do poder de Deus. Aleluia. Oh, irmãos. Maravilha de Deus. Eles não puderam. Esse foi o diagnóstico, esse foi o resultado. Jesus, eu estou aqui, seus discípulos estão aí, e eles não puderam, não tiveram poder, não resolveram o problema. Essa igreja é uma farsa. Você pode ver que Jesus ficou muito irado, muito irado. Poucas vezes Jesus fez isso. Jesus parou tudo e disse: ó geração incrédula e perversa. Ele olhou aquela cena, pastor. Ele estava na glória há pouco tempo com Moisés e Elias, falando acerca da sua morte, no momento de transfiguração de glória. Então ele desce e se dá de frente com o caos, de frente com a incredulidade, de frente com a falta de Deus, de frente com a briga, de frente com o vazio, de frente com a perversidade. E ele fica irado. Essa geração é incrédula e perversa, não crê e é pecadora. Até quando eu estarei com vocês, resolvendo o problema de vocês? Até quando eu tenho que sofrer com essas coisas? Jesus estava cansado. Traga-me o menino, traga-me o problema. E o menino vem. Glória a Deus. E Mateus não mostra, Lucas vai mostrar. Antes de Jesus repreender o demônio, quando o demônio vem, a Bíblia vai dizer que quando o demônio chegou perto de Jesus, ele ficou pior, ele começou a convulsionar, começou a se agitar. Jesus olhou para aquele menino, irmãos. Naquela situação ele teve uma tão grande compaixão. Ele olhou, ao invés de ele expulsar o demônio, ele olhou para o pai. E ele perguntou: desde quando isso acontece? Meu Deus. Eu acredito que Jesus sabia.
Mas ele precisava deixar registrado. Glória a Deus. E o pai fala, desde a sua meninice, desde que ele tinha 2, 3, 4 anos, a primeira infância. Meu Deus. Jesus estava mostrando ali há muito tempo que ele sofre. Então Jesus repreende o demônio, saia dele e nunca mais volte. Aleluia. Usando a sua autoridade, usando o seu poder. A Bíblia diz que então o demônio começa a se agitar e ele cai. Pá! Todo mundo olhava e dizia, morreu. Porque ele caiu de uma forma tão... Jesus veio, tomou o menino pela mão, levanta, colocou o menino de pé. E o problema estava resolvido. Aleluia. E eu acredito que nunca mais esse menino... Maravilhoso és tu, Jesus. E esse menino, Mancatia, estava livre para ter uma vida normal. Para brincar com as outras crianças. Para aprender na escola. Para se tornar um adulto, casar e ter filhos. Porque a igreja poderosa resolve o problema. Obrigado teu nome, Jesus. Porque a igreja cheia do Espírito Santo resolve o problema. Através do poder sobrenatural. Porque ela crê, porque ela é espiritual. E Jesus vai dizer, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vão pedir para uma montanha ir para lá e ela vai acontecer. Nada será impossível para a igreja que crê, que tem fé. Aleluia. Trabalha, canturai, mandarai. Jesus estava dizendo, não vai ter obstáculos, não vai ter impossível, não vai ter nada difícil para uma igreja que tem a fé como um grão de mostarda. Mas é importante eu explicar isso daqui, ó. Primeiro os discípulos perguntaram, Senhor, vem cá. Agora já tinha virado um culto, hein, pastor? O demônio tinha sido expulso, o pai estava chorando, abraçando a criança, a multidão estava dizendo, meu Deus, que poder maravilhoso, Deus é com ele, os fariseus estavam quietos. Jesus falou, os discípulos, vem cá, Jesus, vem cá. Em particular, porque estavam envergonhados. Jesus, por que não podemos expulsá-lo? Por quê? Se o Senhor nos deu autoridade, se o Senhor nos deu poder, por que fracassamos? Jesus diz, por causa da fé pequena de vocês. Peraí. Jesus acabou de falar que se nós tivermos fé como um grão de... Qual é o tamanho do grão de mostarda? É pequeno? Eu nunca vi. É assim mais ou menos? Tamanho do quê? Menor que um grão de arroz. Menor que um grão de arroz. Como é que Jesus fala que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, as montanhas vão se mover? E depois que os discípulos perguntam por que não podemos expulsar, Jesus diz, porque a vossa fé é pequena. Irmãos, Jesus nunca se agradou de uma fé pequena. Nunca. A vossa fé não tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Ela tem que ser como um grão de mostarda. Gabriel, como é que é um grão de mostarda? Ela é uma fé que começa pequena. O grão é pequeno, pastor. Mas ele fica daquele tamanho para sempre? Quando planta, o que acontece? E se torna a maior das plantas. Jesus não estava dizendo, vocês têm que ter uma fé pequena como um grão de mostarda. Jesus estava dizendo, vocês têm que ter uma fé que mesmo pequena, cresce. E cresce muito. Glória a Deus. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Como é que está a sua fé? Como é que estão as dúvidas no seu coração? Como é que está o seu coração? Cheio de certezas? Cheio de convicções? Ou cheio de dúvida?
cheios de fé. Tudo que o diabo quer é que você esteja cheio de dúvidas, Aleluia. cheio de questões, sem certezas, sem respostas. Porque assim ele pode te confundir. Porque assim ele pode te tocar. Gabriel, a dúvida faz o inimigo me tocar? Sim. O que faz as setas te atingirem são as dúvidas. Prova na Bíblia, Gabriel. Efésios 6:10 vai dizer que a armadura é o escudo da fé. O escudo da fé, o escudo de couro, o escudo espiritual é o que nos faz apagar todos os dardos inflamados do maligno, pastor. O inimigo está lançando flechas queimando em fogo contra mim, contra a minha família, e eu tenho um escudo, e tudo quando bate nesse escudo, Aleluia. o fogo apaga e não me atinge. Glória a E esse escudo se chama fé, certeza em Deus, convicção. Gabriel, o que é a dúvida? A dúvida é uma brecha no seu escudo que faz com que a flecha passe por ele e atinja você e a sua família. Anote as suas dúvidas, anote as suas questões, anote aquilo que você não tem certeza, escreva num caderno, traga para os pastores, leve para os mestres da Bíblia, leve para Deus, mas não fique em dúvida, cresça na sua fé. Gabriel, como cresço na minha fé? Praticando, vindo aqui para essa consagração, orando, jejuando, lendo a Bíblia. É tempo de comer a palavra. O pastor estava dizendo aqui sobre voltar ao primeiro amor. Como é que volta ao primeiro amor? Será se é dizendo, Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor? Jesus, me ajude a voltar para o primeiro amor? Não! Não é pedindo, é orando. Não é desejando, não é sonhando. Como é que eu volto ao primeiro amor? É fazendo. Jesus disse, Aleluia. Volta e pratique as primeiras obras. É atitude, é prática, é ação. Dessa maneira mesmo. Jesus disse para a igreja de Éfeso, volta e pratique. Faça. Quais que eram as suas primeiras obras no primeiro amor? Escreve no caderno. No primeiro amor, eu li a Bíblia todos os dias antes de dormir. No primeiro amor, eu jejuava 2, 3 vezes por semana. E eu estava ali, o pastor pregando, eu estava pensando, pastor, uma coisa que eu fazia no primeiro amor que eu não faço mais. E eu tenho que voltar. O que é voltar? Pensar, lembrar. E não só lembrar, pôr em prática. O que o senhor fazia no primeiro amor? O que você fazia no primeiro amor? A Gabriela lembra. A gente namorava ainda, eu falava, Gabriela, é o seguinte, me dá um abraço aqui, fica comigo um pouquinho, que você vai ficar com saudade de mim. Por quê, amor? Porque eu vou entrar pro quarto, eu vou ficar 48 horas sem o celular, sem nada. Aleluia. Não falava com ninguém. Era 2 dias dentro do quarto, só com Deus e a Bíblia. Sem comer, só beber água. É uma atitude que eu fazia. É uma atitude com desejo de Deus. E Deus está dizendo, volta a praticar. Volta a fazer. Maravilha de Deus. Se consagra. Porque qual é a importância do jejum, irmãos? Olha aqui, Jesus continua dizendo, esta casta não se expulsa senão pelo poder da oração e do jejum. Esse problema não acontecerá, a solução sem a oração e o jejum. Esse milagre não vai brotar sem o poder da oração e do jejum. O que o jejum faz? O jejum, ele mortifica o seu eu. Ele mortifica a sua carne em primeira instância. E que coisa maravilhosa isso é, irmãos. Porque não tem inimigo maior que você tem do que o seu próprio eu, sua própria carne. Sua carne te joga para baixo. Seu orgulho destrói os relacionamentos que você tem. Sua inveja te impede de ser feliz.
Seu ódio te impede de perdoar. Você fica doente, canceroso. Sua raiva te faz cometer erros que você se arrependerá. Sua língua indomável te faz amaldiçoar quem você ama. Te faz falar coisas que produzem a morte. Porque o poder da vida e da morte estão sobre a língua. Sua preguiça te impede de prosperar e de viver seus sonhos. Seu comodismo te impede de viver o novo de Deus. Não é ninguém que está fazendo isso com você. É a sua própria carne. Carne essa que você deveria odiar, mas faz carinho, mas ama, mas justifica as ações dela. Mas protege, porque sou eu. Poderoso Espírito da glória. Que se exploda todo eu, todo você. Não é isso que Deus procura em você. O que me impede de viver esse poder? O que me impede de viver essa alegria? O que me impede de viver essa paz? O que me impede de viver essa saúde? O que me impede de viver os planos de Deus? É a carne. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9, eu esmurro a minha carne, eu esmurro meu corpo, eu guerreio contra mim mesmo, para não fazer o que eu quero, para que eu pregando aos outros não seja eu mesmo reprovado. Então eu me domino, eu me venço, eu guerreio. Meu irmão, ele usa uma expressão forte, ele está dizendo que ele se bate, que ele se machuca, ele está dizendo na prática que ele guerreia contra ele mesmo, para poder viver Cristo nele. Aleluia! Pare de se massagear, pare de se proteger, pare de... E meus irmãos, o seu maior inimigo está dentro. Aprenda com isso. Deixe de ser vitimista. E comece a entender que está dentro de você aquilo que mais quer acabar com a sua vida, aquilo que mais te quer longe de Deus. A Bíblia vai dizer que tudo que é da carne é inimizade contra Deus. Dentro de você tem uma natureza pecaminosa, totalmente depravada, que te joga para longe de Deus. Como eu venço, Gabriel? Jejum. Jejum. Jejum, que você vai ver na prática todo esse eu ficando amortecido, calado, silenciado, submisso ao Espírito Santo. Aleluia! O que acontece, Gabriel, na prática? Quando você jejua, essa carne descontrolada fica controlada e domada. Você consegue se dominar seus instintos, dominar sua língua, dominar seus pensamentos, dominar prostituição, lascívia, inveja, ira, contendas, impurezas. Tudo isso, pastor, começa a ficar, olha a paz na alma. E o espírito fica livre, sensível, desejoso pelas coisas do alto. Você se torna mais espiritual, você deseja mais as coisas do alto, as coisas de Deus. As coisas da carne, as coisas da terra perdem o brilho. Pastor Luciano Subirá me conta um caso que eu acho interessante, que ele disse que a vida dele toda, pastor, ele se defendeu dizendo que ele era colérico, o temperamento mais Pedro, né? É isso? Quem entende mais isso? Eu acho que é colérico, né? A vida toda dele ele diz, eu sou colérico. Minha esposa é mansa, é dócil. Eu sou colérico. Eu sou colérico. Eu sou colérico. Sanguíneo. Sanguíneo deve ser pior ainda, então, né? Misericórdia. Mais explosivo. Tira sangue dos outros, né? Eu sou sanguíneo, né? Ah, pastor,
profetizando sobre ela, você está muito assim, você está muito assado, mas eu sou sanguíneo, protegendo meu filho. Eu sou assim. Né? Só que aí Deus chamou ele para fazer um jejum de 40 dias, só com água. E aí ele fez o jejum. Chegou um determinado tempo do jejum, pastor, que nada mais estressava ele. Nada. Podia me xingar, me ofender, bater no meu carro. A gente resolve. A esposa dele olhava para ele e dizia: onde está o meu marido? O que você fez com ele? Devolva o meu marido! Você não é meu marido. Aleluia. E ele falou que ele entrou numa crise. Qual que foi a crise, entre aspas? A desculpa dele foi por água abaixo. Ele nunca mais pôde dizer: eu sou colérico, porque ele percebeu que no poder do jejum, toda a ira é morta pelo poder do jejum. Todo descontrole é morto. Irmãos, o jejum, você vai até Deus, não é para mudar Deus, não é para fazer Deus ficar mais bonzinho, falar como ela é linda, eu vou fazer o que ela quer. Não, o jejum não muda Deus, não muda os planos de Deus, não. O jejum muda você. Muda o seu caráter, muda os seus frutos, muda a sua personalidade, te torna mais parecido com Jesus. E ao estar mais parecido com Jesus, você tem mais autoridade de Cristo, você tem o poder de Cristo, você tem a vida de Cristo manifestada em você. Paulo fala: ei, eu sou um apóstolo, eu sou o pior dos ministérios, porque eu sou o que mais sofro, mas não importa não, que haja morte em mim. Eu desejo isso, morte sobre mim. Eu desejo que a minha vida seja mortificada. Eu desejo que eu vá até o pé da cruz. Eu desejo que eu desça, que eu diminua, que em mim opere morte. Mas naqueles que estão diante de mim vai operar vida, vai operar milagre, vai operar sinais, batismo com o Espírito Santo, salvação de alma, vidas transformadas, cidades avivadas pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus do céu. É um mártir vivo. Paulo estava dizendo: mancar de mim opere a morte, mas em vocês a vida, através do meu corpo. Aleluia. Você está pronto para viver os milagres do Senhor? Você está pronto para viver o poder de Deus? Você está pronto para viver a vida num âmbito espiritual? Você está pronto para ver essa igreja cheia, essa igreja manifestada de testemunhos, de relatos como Deus é poderoso? Deus não vai operar senão através de você e de mim. Ele quer que a gente se prepare e busque-o. Glória a Deus. Mas isso é prática, irmãos. Isso é atitude. Não, essa casta só sai a poder de jejum e oração. Os demônios não estão de brincadeira, os demônios não são fraquinhos, os demônios não são seres inúteis, não. Eles são seres inteligentes que estão há milhares de anos agindo no meio da humanidade. Eles sabem o que estão fazendo, eles são organizados, eles são malignos, e para vencerem eles, somente sobre o poder do jejum e da oração. Aleluia. Então nesta manhã não estamos aqui por acaso, estamos nos enchendo do poder, estamos mortificando a nossa carne, estamos lançando o nosso eu sobre a terra, sobre o pó, para que reine em nós o poder do Espírito Santo, para que reine em nós o caráter de Cristo, para que venhamos ser cheios da autoridade no mundo espiritual. Então pisaremos em serpentes e escorpiões e nada nos fará mal, porque estaremos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Oh, irmãos, trabalha, canto, trabalhará. Eu fico irritado quando eu vejo alguém no culto dizendo: ei, seja cheio do Espírito Santo nesse culto, seja cheio do Espírito Santo nesse congresso. Irmão, não sabemos o que é ser cheio do Espírito Santo, e não será um culto nem um congresso que vai fazer isso. O que vai fazer isso é uma vida espiritual, é uma vida separada de santidade, é uma vida de joelhos, é uma vida de renúncia. Poderoso és tu, Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou e 5.000 almas se converteram num dia.
Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou e 3.000 almas se converteram em outro dia. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse ao homem: levanta-te, anda. Ele nunca tinha andado e ele ficou de pé, pulando e glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para um homem que estava atrapalhando o Evangelho, a pregação, e disse: fique cego, homem, pois tu és filho do diabo e está atrapalhando. E aquele homem ficou cego no mesmo instante. Paulo, cheio do Espírito Santo, os homens vinham, passavam lenço sobre ele e vinham, e os demônios eram expulsos apenas com o suor de Paulo no lenço. Aleluia. Você não sabe o que um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo é capaz de fazer, irmãos. Não temos visto isso. Jesus, cheio do Espírito Santo, curava uma cidade inteira dos seus enfermos. Jesus, cheio do Espírito Santo, só ia embora, dormir, depois que o último demônio era expulso. Ninguém ficava sem um milagre. Essa é a importância de fazermos isso. Em uma guerra, irmãos, uma guerra, Israel, Estados Unidos, Irã, que está acontecendo, lá no fronte as bombas são soltas sobre as cidades, as metralhadoras são disparadas, os drones explodem, acontece tudo. Só que a nascente desse poder, o manancial desse poder, não é na guerra, é na usina. É na usina, é na fábrica, você quer produzir. É nos laboratórios. A igreja pode ter congressos, pode ter cultos, pode ter louvores, pode ter campanha. Mas a usina de poder da igreja é isso que nós estamos fazendo. Aleluia, Jesus. Não consagrar, não jejuar, não orar, é ir para a guerra sem poder, sem bomba. E é ficar gritando e pregando vazio. E nada acontece. Nada puderam fazer. Mas quando a igreja jejua e ora, quando a igreja se consagra, ela adquire poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nada de oração. E é assim que muitos estão vivendo. Vamos buscar a unção do Espírito Santo. É vergonhoso estarmos vazios, tendo um Deus tão grande como Ele. Meu Jesus. Deus colocou uma palavra de reflexão nessa noite. Por mais manhãs como essas, e não dependa só da igreja, jejue na sua casa. Tire o tempo de oração lá. Estude a sua Bíblia lá. Porque Deus tem muitas coisas para fazer através de nós, irmãos. Como foi falado na quinta-feira, Deus tem muito a operar, mas Ele quer homens e mulheres preparados, homens e mulheres dependentes. Ele só pode operar através de nós. Ele não vai ir fazer um milagre senão através da sua oração, senão através das suas mãos, senão através do seu corpo, senão através da sua voz, do teu amor, através da tua vida Ele vai operar. Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, quebra todos os obstáculos pelo poder do jejum, Pai. O jejum faz isso. Trabalha, cantura. Glória. O jejum limpa o coração, tira os obstáculos, as dúvidas, a frieza, lança fora a incredulidade. Deixa nossas mentes limpas, nossa consciência pura. Deixa a ligação, a fiação, Pai, sem nenhuma interdição, Pai, para que nós possamos fluir no Espírito, para que nós possamos orar com prazer, para que nós possamos louvar com poder, sentir a Sua presença, Pai. Senhor, queremos sentir a Tua presença como nunca sentimos antes, Pai. Então destrava as correntes dos rios, então destrava, Senhor Deus, então libera, Pai. Então, Senhor Deus,
vaso e faz a gente fluir no Teu Espírito. Pai, que possamos sentir mais a Tua presença, que possamos desejar mais o espiritual, que possamos, ó Pai, ansiar mais pelas coisas do alto, como diz o salmista, assim como as corças anseiam pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu entrarei em Tua presença e verei a Sua face, quando Jesus diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba, pois todo aquele que crê, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Aleluia, Jesus. Trabalha, canta, Deus, traz arrependimento, Jesus. Traz convicção do pecado. A mente está cheia da série, a mente está cheia do influenciador mundano, carnal, até diabólico. A mente está cheia, Pai, do famoso, Pai, que não te importa contigo, que não te ama, que não te deseja, e provavelmente, talvez nem para o céu errar. Não, Pai, nos enche das coisas do alto, nos enche das coisas espirituais. Mortifica o eu, mortifica a ira, mortifica a carne, mortifica a avareza, mortifica a prostituição, mortifica a lascívia e nos faz brotar em lágrimas, quebrando o nosso coração em Tua presença, Jesus. Nos unge, Senhor, nessa noite, nessa manhã. Nos unge com Teu Espírito, pois é disso que nós precisamos, ó. É só da Tua unção, é só do Teu poder, Pai, é só da virtude espiritual. Eu posso pregar 10.000 horas, vai ser a função, nada vai acontecer, mas 10 minutos com a Tua unção, os corações se quebrarão, as almas serão transpassadas, as lágrimas brotarão e as pessoas clamarão pelo nome de Jesus por salvação de almas. Jesus disse naquele dia em Nazaré, naquela sinagoga, hoje se cumpre a palavra de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, a libertar aqueles que estão aprisionados, a dar vista aos que estão cegos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre a sua igreja. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos buscar ao Senhor. Irmã Cátia, vamos buscar ao Senhor em jejum e oração, na palavra, até a gente poder dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar a visão aos que estão cegos, para levar liberdade aos que estão cativos, e para declarar para o mundo inteiro que chegou o tempo da graça de Deus, chegou o tempo da luz brilhar, chegou o tempo de vivermos o Evangelho e a salvação de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a luz possa brilhar em nosso entendimento, Pai, tudo aquilo que nos afasta de vivermos, ó Pai, um novo tempo com o Senhor, tudo aquilo que nos afasta de buscarmos ao Senhor em oração, em jejum e na palavra, tudo aquilo que nos afasta de termos um relacionamento com o Senhor, Pai, possa cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo, e que possamos ter um entendimento aberto para entender o Teu plano, a Tua vontade para nós, e vivermos a Tua vontade, para a honra e glória do nome de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.